PCdoB de Minas Gerais, paraibana, mas também mineira. Vossa Excelência disporá de até 25 minutos. Senhor presidente, deputado Luiz Couto, queridos deputados, queridas deputadas, quero falar hoje sobre uma das demandas do serviço público que mais incomoda a população brasileira nos tempos atuais, o que se refere à atenção à saúde. Este é, sem dúvida, um dos maiores desafios que os governantes, em todos os níveis, têm que responder com urgência e com eficácia. Esta resposta passa necessariamente pela construção de um novo pacto em defesa do Sistema Único de Saúde, inspirado nos generosos ideais do movimento sanitarista dos anos 1980. Há 25 anos, em 1988, o Brasil conquistava um dos mais avançados instrumentos legais de sua história, a Constituição Cidadã, como assim a chamou Ulisses Guimarães. Fruto das memoráveis lutas pela redemocratização do país, aquela Constituição foi escrita pela gente brasileira, através de suas incontáveis manifestações, assembleias, encontros temáticos e setoriais. Seu aperfeiçoamento foi feito nas santas invasões pelos corredores desta casa, onde as propostas e emendas eram escritas nos gabinetes permanentemente arrombados pelos ares democráticos de então. Naquele ventre fértil, surgiu uma das mais importantes políticas de Estado, o Sistema Único de Saúde, único conquista que se tornou uma das políticas sociais de maior inclusão de direitos da população brasileira, orientada pelos princípios básicos da universalidade, da integralidade e da equidade. É bom registrar as grandes diferenças do país de então em relação aos dias presentes, destacadas em matéria do Jornal da Câmara dos Deputados, em edição especial comemorativa do acontecimento, para compreender os desafios que se apresentam. O Brasil de 1988 tinha 138 milhões de habitantes, o de hoje tem 201 milhões. Tinha uma expectativa de vida de 65,8 anos, frente aos 74 anos de hoje. Tinha uma taxa de 17% de analfabetismo, diferente dos 8,6% atuais na população acima de 15 anos. A frota de automóveis era de 10 milhões de veículos e agora passou para 70,5 milhões. O produto interno bruto por pessoa, em dólares daquele período, pulou de 6.600 para mais de 12 mil dólares neste Brasil imenso. Sem falar aqui, senhor presidente, nos níveis de desenvolvimento científico e tecnológico alcançados pelos brasileiros ou nas transformações ocorridas na comunicação. Estes números dão a dimensão exata das novas demandas que a população passou a apresentar, sobretudo pela elevação de sua consciência cidadã e que teve na sua maior expressão as jornadas de junho. Quero aqui me debruçar sobre a maior reivindicação que a sociedade apresenta nos dias de hoje, que é a melhoria e aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, deputado Isalci. Desde sua implantação, a construção do Sistema Único se deu numa arena política de disputa entre reforçar a saúde pública para todos ou privilegiar as atividades de saúde como mercado. Não tem sido fácil, deputado Luiz Couto, a batalha para assegurar a construção do Sistema Único de Saúde dentro dos seus princípios orientadores de universalidade, equidade e integralidade, de tal forma que responda às novas exigências da população. E quais são essas exigências? Novos recursos humanos que assegurem a expansão de sua rede, incorporação dos avanços tecnológicos que garantam eficácia no atendimento,
mais investimentos em infraestrutura. O Brasil avançou pela luta de sua gente, particularmente nos últimos 10 anos. Como diz o documento do 13º Congresso do PCdoB, a geração de quase 20 milhões de empregos formais entre 2003 e 2012 e a política de aumento real do salário mínimo deram base objetiva ao esforço pelo progresso social e pela distribuição de renda. Dados do DIEESE atestam que de abril de 2003, deputado Luiz Couto, a janeiro de 2013, este ciclo que teve à frente do país nosso querido Lula e nossa querida Dilma, houve um aumento real do salário mínimo de 68,25%. E mais, estendeu-se o salário mínimo aos trabalhadores do campo, medida que favoreceu 20 milhões de pessoas. Continua o documento do PCdoB. O governo Lula ainda prorrogou o direito desses trabalhadores à previdência rural com base no tempo de trabalho e não no de contribuição. Esses avanços se deram num país marcado por profundas mazelas sociais e desigualdades históricas, crônicas, que evidentemente levaram à acumulação de grandes demandas também na área da saúde. Nessas últimas 3 décadas, a explosão das grandes cidades ocorreu sem planejamento, criando imensa carência de políticas urbanas, de saneamento, de mobilidade, de habitação. Some-se a isso o adoecimento da vida moderna, que no Brasil se caracteriza pelas doenças dos aparelhos circulatório, respiratório, do câncer, diabetes, AIDS e das ainda existentes cólera, dengue, hanseníase, hepatite, leishmaniose, malária, sarampo. São 200 milhões de pessoas a quem o Sistema Único de Saúde deve atender pelo seu caráter de universalidade. Desses, deputados e deputadas, cerca de 80% depende exclusivamente do sistema público. É verdade que o aumento da renda dos brasileiros e a situação positiva do mercado de trabalho com baixas taxas de desemprego e crescimento de vínculos formais com carteira assinada fizeram crescer a venda de planos de saúde, sobretudo os coletivos e empresariais, que somam 77% do mercado. Segundo dados do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, 47,6 milhões de pessoas, quase 25% da população, são usuárias de planos de assistência médica no Brasil, dados de 2011. Mas a população, deputados, queridas deputadas, que enfrenta a saúde privada, sofre as limitações de um setor ainda pouco regulado e pouco fiscalizado. Em recente aferição dos serviços das prestadoras privadas, a Agência Nacional de Saúde constatou que apenas 10% dos usuários eram atendidos satisfatoriamente, conforme reportagem do jornal Correio Brasiliense. Levando-se em conta essas particularidades históricas e circunstanciais, não há possibilidade de se responder às exigências do momento com o atual orçamento destinado ao sistema público. Mesmo que tenhamos do Ministério da Saúde um orçamento que saiu de 67 bilhões em 2010 para perto de 95 bilhões este ano. Os 3,6% do PIB, que hoje são gastos com o Sistema Único de Saúde, representam aproximadamente 60% da necessidade. Mas é importante lembrar
E quem não se lembra, deputado Luiz Couto, daquela noite trágica, é importante lembrar que em 2007 a saúde pública enfrentou um profundo golpe com a derrubada da CPMF, da Contribuição Provisória pela Movimentação Financeira, que levou da saúde da população 40 bilhões de reais e que voltou para os cofres dos banqueiros, porque nada mudou com o fim da CPMF para o povo pobre, para o povo trabalhador, para aqueles que efetivamente necessitam usar da saúde. Apenas os banqueiros se aproveitaram daquela queda dos 40 bilhões da CPMF que iam para a saúde. É evidente que se ampliar os investimentos públicos na atenção básica, particularmente nos últimos 10 anos. No orçamento do Ministério da Saúde, houve uma variação nominal acumulada de 40,6% entre 2010 e 2013. Em documento de informação ao Congresso Nacional, a Presidência da República registra dados que demonstram e comprovam a ampliação dos investimentos nesta área. A estratégia, diz o documento da Presidência da República, a estratégia de saúde da família apresenta hoje cobertura de 55% da população brasileira, contando com 34.400 equipes implantadas. Essa estratégia, deputado Luiz Couto, deputado Isalci, a exemplo de outras, ela vem sendo expandida a outros espaços além do domiciliar. A exemplo das iniciativas de promoção, prevenção e avaliação da saúde de estudantes de 56.157 escolas situadas em 2.495 municípios. O Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, as UBSs, beneficiou no último ano unidades em 3.872 municípios, em 877 unidades de pronto atendimento e em 818 hospitais com obras de melhoria. Mas, apesar desses avanços, é preciso reconhecer, caros deputados, queridas deputadas, todos os que nos assistem, que o público, que depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde, chega perto de 75% da população. São 150 milhões de brasileiros que necessitam e que são atendidos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. É o próprio Ministério da Saúde que informa que, considerando a população usuária exclusiva do SUS, 10 estados brasileiros têm número de leitos disponíveis abaixo da média recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que é entre 2 e 3 leitos por 1.000 habitantes. Isto é verdade, deputado Isalci. A dimensão que se expandiu a rede, junto com os atuais equipamentos que nós oferecemos, ainda é muito insuficiente. Diz o Ministério da Saúde ainda, 22 estados têm número de médicos por habitantes abaixo da média nacional, que é de 1,8 médico por habitante. E a média do Brasil é abaixo da média da Venezuela, do México e da Argentina. Num quadro como este, são inúmeras as medidas a serem tomadas para que o Sistema Único de Saúde possa dar as respostas que a população precisa, particularmente no âmbito da atenção básica. Medidas que passam, e é isto que é importante, deputado Luiz Couto, que presida esta sessão, é importante que estas medidas passem pela ampliação do financiamento. Isso é verdade, temos certeza. Passou o tempo dessa conversa em que o nosso problema era problema de gestão. Não, é problema de financiamento sim,
pela dimensão que nós alcançamos na estrutura do Sistema Único, mas é também necessitado a ampliação nos investimentos de infraestrutura. Nós temos que ter mais e mais unidades básicas, mais e mais UPAs, mais e mais hospitais de referência no interior desse país. Precisamos também por uma nova política de recursos humanos, que inclua a criação de carreira para os profissionais da atenção básica, para que se tenha estabilidade. E quero lembrar aqui que nós estamos às vésperas de aprovar nesta casa e tomar uma importante decisão, que é a criação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Este piso salarial destes profissionais não é só uma ação de justiça, mas é a incorporação, a compreensão de que a saúde da família e a atenção básica devem ser a menina dos nossos olhos para que a gente melhore o padrão de atenção à saúde em cada lugar deste país. É evidente que nós precisamos mais regulação e fiscalização da saúde privada e mais formação de novos profissionais. Quero lembrar aqui que nós não podemos fazer como já temos uma lei que obriga os planos de saúde privados a compensarem os gastos que o Sistema Único de Saúde realiza com os seus pacientes e não se consegue que os planos privados gastem os recursos que o Sistema Único de Saúde gasta com os seus pacientes. E isto é preciso que a gente coloque. Cedo a palavra, com muita satisfação, ao deputado. Deputada João Moraes, queria parabenizar Vossa Excelência por esse pronunciamento sobre o Sistema Único de Saúde, que foi construído às duras penas até aqui, pela força do movimento popular, por aqueles que mais necessitam da saúde pública no Brasil. E Vossa Excelência tem toda a razão. Nós temos um plano exequível, nós temos capacidade de gestão, mas nós precisamos buscar o financiamento para uma dimensão que possa atingir, né, o povo brasileiro espalhado de norte a sul, de leste a oeste. Imagine Vossa Excelência o que é um cidadão lá no interior de qualquer estado do Amazonas, lá em Jacareacanga, na divisa do Pará com o Amazonas, trazer um cidadão que não tem o tratamento lá para se tratar em Belém ou em São Paulo, porque às vezes em Belém não tem esse tratamento e o SUS acolhe esse paciente em São Paulo. Então o que aconteceu naquela votação do Senado, aonde o Senado acabou com a CPMF, foi um crime. Isso é um crime, porque aquele imposto era o imposto que quem tinha mais pagava mais, e quem tinha menos não pagava praticamente. Então, já que nós temos tantos impostos, nós temos tantas possibilidades de buscar recurso, nós precisamos buscar uma alternativa para robustecer esse Sistema Único de Saúde com recurso, porque o que não falta é gestão. Se tem problema na gestão aperfeiçoar, se tem desvio, que com certeza, né, tem, mas nós estamos caminhando para melhorar a gestão pública no Brasil, buscar honestidade na gestão pública no Brasil, mas nós precisamos do financiamento. Vossa Excelência tem toda a razão em enfatizar a necessidade de buscar um novo financiamento para que a gente possa fazer o sistema de saúde, que tem gestão, poder dar uma melhor assistência a todos. Agradeço a contribuição e enriquecimento da sua parte e queria continuar pegando exatamente essas preocupações que Vossa Excelência pegou. O programa Mais Médico, apresentado pelo governo federal, é parte desse movimento que procura responder situações emergenciais, como Vossa Excelência acabou de citar, com a inexistência de médicos em 700 municípios do Brasil. É absolutamente inexplicável o clima de radicalidade que envolveu o debate em torno desse programa.
e de outras votações relativas aos profissionais da saúde, em que pesem equívocos de parte a parte na condução do debate, não encontra amparo às ações de boicote e preconceito de alguns setores contra médicos que vieram integrar um programa governamental. E é de nos espantar um país como o Brasil, solidário, generoso, companheiro, que partilha as dificuldades entre os seus, receber médicos, sobretudo médicos cubanos, com a discriminação, com um preconceito, falando de que uma médica tinha a cara de uma empregada doméstica, atacando aquelas que são as que garantem a tranquilidade da vida neste país, que são as trabalhadoras domésticas, dignas de todo respeito. Não se explica com aquela agressão, como que se agora vai se discutir relações internacionais, quando esta casa não discute nenhum trabalho escravo aqui dentro de si. Por isso que eu considero, deputado Luiz Couto, deputado Zalci, que com diálogo chegamos a bom termo, assegurando-se o papel, o reconhecimento do papel fiscalizador dos conselhos de medicina e o direito do Ministério da Saúde de emitir o registro inicial do médico intercambista. Eu, inclusive, fui abordada por uma pessoa de Itinga, uma assistente social, professora Valdirene, que disse: Itinga é uma cidade pequena do Jequitinhonha. Sendo deputada, eu fiquei assustada, porque eu não sabia o que dizer para os meus alunos, que perguntavam: mas por que esses deputados não querem médico para mim? Então, era uma coisa tão irracional que não se justificava aquele clima. Conseguimos uma construção. Os médicos já tiveram desta casa a aprovação do ato médico, que já foi para o Senado, que já foi aprovada. Os médicos contribuem neste país com a larga tradição que se iniciou com o movimento sanitarista, que teve na Constituinte um papel fundamental. Os médicos profissionais são aqueles que têm que se incorporar na luta pela vida. Por isso que eu considero que é hora de concretizarmos um novo pacto pelo Sistema Único de Saúde, destinado a reforçar seu caráter de política de Estado. É hora de colocar o paciente, em primeiro lugar, em todos os debates que se fazem hoje no país sobre a saúde pública, recuperando o espírito generoso do movimento sanitarista do passado. Esta é a hora de unificar esforços para construir um novo pacto de defesa do Sistema Único de Saúde, de seu reforço, um novo pacto, deputados e deputadas, que unifique os esforços dos gestores, dos profissionais da área, do controle social e dos mais interessados, os usuários do sistema, em torno de uma agenda para enfrentar de forma global os desafios de qualificar a política pública da saúde. Está na ordem do dia. Mais financiamento, aprovando o programa Saúde Mais 10, mais infraestrutura, liberando os recursos do programa de requalificação das unidades básicas de saúde do Ministério da Saúde, mais carreira para os profissionais de atenção básica, mais qualificação e reforço do controle social, mais regulação e fiscalização da saúde privada, que muitas vezes pega recursos da alta complexidade para os seus tratamentos, sem repor ao SUS exatamente aquilo que os seus pacientes lhe pagam. Por isso termino, senhor presidente, dizendo que nestes termos queremos que se estabeleça uma nova mesa de pactuação, que tenha o Conselho Nacional de Saúde como seu principal espaço de construção e o diálogo com as entidades de profissionais da saúde como objetivo a ser
pautado em defesa do Sistema Único de Saúde. Vamos acabar com o clima de fla-flu. Não tem oposição nem situação. É o povo brasileiro que precisa de todos os esforços unidos em defesa do Sistema Único de Saúde. Era isso, senhor presidente.